Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, que alegria, nós estamos juntos novamente na palestra virtual da Associação Espírita Seara de Jesus de Budas Artes. Toda segunda-feira nós estreamos um material novo para vocês, um conteúdo para vocês refletirem na casa de vocês, sossegados. Vocês podem assistir também na estreia, que toda segunda-feira às 19 horas, nós estreamos o conteúdo, ou também pode assistir com calma no nosso conteúdo gravado. Então convido a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, unidos em pensamento, sempre em busca da nossa melhora física e da nossa melhora espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, como vocês estão vendo, agora nós estamos estudando esse livro magnífico, Paz e Renovação. E o título de hoje, como vocês estão vendo, é Pensamento e Desobsessão. Então foi psicografado por Chico Xavier e foi narrado para nós essa obra magnífica de Emmanuel e alguns amigos do plano espiritual. E o capítulo de hoje é justamente narrado, trazido para nós a experiência de André Luiz. Mas antes eu gostaria de falar para vocês, porque é o nosso primeiro capítulo, a Cecília já teve a oportunidade de fazer uma introdução sobre esse livro. Então esse livro é um convite para nós sairmos dessa sombra do desânimo ou da inércia. Aí sempre nos colocarmos na realidade do Espírito, sempre na busca da verdade, sempre buscando análise de nós mesmos, análise interior. Como nós sempre falamos aqui nas palestras da reforma íntima. Então, sempre recordando a advertência do nosso amigo e mestre Jesus. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos falar muito nesta obra de paz e renovação. Nós vamos falar muito nesta obra justamente sobre as verdades que vão nos libertar. E curiosamente, nesta semana, que agora estamos gravando, nessas primeiras semanas do mês de agosto, nós tivemos a oportunidade, na palestra presencial, justamente falar sobre esse tema, conheceis a verdade e ela vos libertará. E a verdade, qual seria então essa verdade? A verdade das leis divinas, das leis de Deus, que regem não só o nosso planeta escola, como todo o universo. Então todas as leis naturais são leis imutáveis, não só as leis naturais, como também a verdade que nos liberta é justamente nós conhecermos e vivenciarmos, introduzirmos todos esses ensinamentos sobre a reencarnação, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, ação e reação, e esse intercâmbio maravilhoso entre o plano físico e o plano espiritual. Então todas essas verdades absolutas vão nos libertar justamente do sofrimento. Da falta de conhecimento de todas essas leis, nós vamos nos libertar do sofrimento. Cada vez mais que nós vamos adquirindo conhecimento sobre essas leis, nós vamos encarar a nossa trajetória de uma forma mais tranquila e mais amena. Então agora nós vamos falar sobre esse capítulo e nós vamos ler aqui com calma para vocês, como vocês estão vendo aqui no texto. Então, falamos de pensamento livre. Então, analise o corpo de que você se serve no plano material. Do ponto de vista do autocontrole, é uma cabine perfeita com dispositivos especiais destinados à sua própria defesa. O cérebro, com os centros diretivos da mente, funciona encerrado na caixa craniana, à maneira de usina quase lacrada num cofre forte. Os olhos registram impressões, mas pode conservá-las
em estudo discreto. Os ouvidos são forçados a escutar o que lhes afete a estrutura. Entretanto, não precisam dizer o que assinalam. A voz é produzida na laringe sem necessidade de arrojar de si palavras em desgoverno. Mãos e pés, por implementos de serviço, não se movimentam sem determinações da vontade. E os recursos do sexo não atuam sem comando mental. E finalizando, André Luiz coloca esses 2 parágrafos, que são os parágrafos que nós vamos discutir aqui hoje nesta palestra. E eu vou reprisar depois cada um deles. Fácil assim verificar que não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Muito importante, meus irmãos, o que André Luiz nos trouxe. Tudo parte do nosso pensamento. E ele conclui: eis porque Jesus enunciou há quase 20 séculos, não é o que entra pela boca que contamina um homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Olha só, meus irmãos, olha só a mensagem que André Luiz trouxe para nós. Então nós vamos falar muito sobre a questão do pensamento e muito sobre essa questão do que realmente nós temos que nos preocupar. Não é que realmente o que entra pela boca, mas sim o que impropriamente sai do coração. E como André Luiz, no início, já fez todos os comentários edificantes, onde nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo. Como vocês estão vendo, justamente como vocês estão vendo, é esse envoltório. Olha só que maravilha essa obra divina, meus irmãos, que vocês estão vendo. Esse envoltório material propriamente dito, que é o envoltório do Espírito, e constitui um verdadeiro tesouro por tratar-se de nossa principal ferramenta de trabalho no nosso processo reencarnatório. Esta é a nossa ferramenta, meus irmãos, desse processo evolutivo. Então, o uso é o aperfeiçoamento próprio em favor do próximo. Olha que bonito. Então, isso vai favorecer o quê? O desenvolvimento do amor, da harmonia e do bem-estar. Logicamente, vai obedecer o ciclo natural inexorável. O que seria isso? O corpo nasce, o corpo cresce, vai desorganizar, vai envelhecer e vai perecer. O corpo físico, o espírito não, meus irmãos. E vamos lembrar, logicamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 14, meus irmãos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, no item 14, nós vamos ver o quê? Amai, pois, olha só aqui, amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é o instrumento da alma. Então, nós devemos cuidar não só da nossa mente, dos nossos pensamentos, mas cuidar dessa máquina divina que nos proporciona esse avanço moral e espiritual nesta jornada encarnatória. Então, reprisando, como foi dito, aquele parágrafo anterior, fácil assim verificar, como vocês estão vendo aqui, fácil assim verificar que não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início
no pensamento, meus irmãos. Como colocado aqui nessa figura, tudo é de acordo com o nosso pensamento. E nesse momento agora, todos estão pensando, todos nós estamos emitindo pensamento, emitindo vibrações, meus irmãos. Nós somos como se fosse uma máquina, uma estação de rádio, podemos dizer assim, onde nós emitimos e recebemos ondas, vibrações, pensamentos, meus irmãos. Paulo de Tarso já dizia o seguinte, que nós estamos cobertos por nuvens de testemunha. André Luiz, ele é um pouco mais técnico, né? Ele vai dizer que é um mar de vibrações, um mar de pensamento. E Emmanuel vai denominar tudo isso como um vasto oceano mental, meus irmãos. É que nós estamos mergulhados nesse oceano de pensamento. Aí sim, né, nós vamos ver desse modo mais imperceptível, né, tudo que gira em torno, como essa figura do nosso pensamento. Então nós vamos ingerindo pensamentos, ou seja, vamos captando pensamentos de uma forma que nós não temos nem noção. Nós não percebemos, mas estamos a todo instante, meus irmãos, captando pensamentos. Porque é bom lembrar que a nossa mente, como já foi dito e é bom frisar, é como se fosse uma estação transmissora. Então transmitimos, como eu falei já de uma comparação de uma estação de rádio, nós vamos transmitir ondas e vamos receber. Então é muito importante o nosso equilíbrio. E aqui, né, nós colocamos para vocês visualizar justamente essa questão, né, dessa união de pensamentos, né, que nós chamamos de psicosfera. Então toda a união do pensamento, né, isso aqui, a psicosfera, como vocês estão vendo, a psicosfera do nosso planeta é o resultado das vibrações dos pensamentos da humanidade. Como da forma que a humanidade está pensando e transmitindo, recebendo pensamentos, é justamente a psicosfera se forma no planeta. Por isso que nós estamos em constante evolução, a justamente esse pedido dos irmãos mais experimentados para nós elevarmos o nosso pensamento, para nós contribuirmos então com a evolução desse planeta escola. E outra coisa, meus irmãos, isso é muito importante. Nós somos o que pensamos. E nós estamos então num certo padrão de pensamento, num certo padrão mental, que nós entramos na sintonia. Isso é importante. Nós entramos na sintonia porque afinizamos com pessoas que estão no mesmo padrão, quer encarnados, quer desencarnados. Aí sim nós vamos formar essa corrente de pensamento. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, né? Como estão colocando aqui essa imagem para vocês aqui, dessa transmissão de pensamento, essa transmissão de pensamento. E o Espiritismo, meus irmãos, deixa claro que é através do pensamento, né, que nós vamos atrair os espíritos, quer bons espíritos, quer espíritos, né, ainda em evolução não muito bons. Então os bons pensamentos vai atrair o quê? Os bons espíritos. E os maus vamos atrair, obviamente, os iguais. Então a sintonia com os espíritos superiores exige então, meus irmãos, uma permanência do pensamentos e ondas curtas. Além disso, é necessário o quê? É necessário aumentar o teor das vibrações para captar as essências desses ensinamentos, né, dessas intuições que nós recebemos também dos nossos irmãos mais experimentados. Lógico que vai depender de nós, de como estaremos, né, se estaremos aptos para essa atração desse pensamento. Então o Espiritismo deixa muito claro isso para nós. Então, um pensamento íntegro e construtivo
né? Ele vai evitar o quê? Vai evitar uma série de pequenas quedas cotidianas. Lógico que essas quedas cotidianas somadas podem fazer de nós pessoas fracas, permanentemente necessitadas até de ajuda exterior. Por isso que é muito importante nós constantemente equilibrar os nossos pensamentos. Equilibrar os nossos pensamentos justamente através, né, dessas iniciativas para o bem. Uma palestra, uma boa leitura, né, uma palestra edificante, pensamentos edificantes, conversas edificantes. Aí, aos poucos, através desses conhecimentos, nós vamos começar aos poucos, devagarzinho, a obter uma técnica de dominar os nossos pensamentos. Porque eles fazem parte de nós. E só terão vida própria se nós permitirmos isso. Por isso nós temos que estar em constante vigilância. Não podemos esquecer que cada pensamento é nosso. O pensamento é seu. Você manda, meus irmãos. Você obedece no seu pensamento. Por isso nós temos que nos disciplinar, ter o autocontrole. E para isso é necessário, lógico, que nós sempre falamos aqui do autoconhecimento. E voltando, né, justamente para o último parágrafo, né, da explanação de André Luiz, ele diz o seguinte: eis porque Jesus enunciou há quase 20 séculos: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Olha só essa mensagem. Nós sempre ouvimos isso, meus irmãos, e colocando uma figura aqui para justamente exemplificar isso quando agora nós estamos fazendo uma breve explanação sobre isso. O homem, meus irmãos, nós já sabemos que o homem já fundou várias doutrinas, cada uma segundo o seu modo de pensar e traduzir os ensinamentos de Jesus. Isso nós já temos esse conhecimento. Mas é muito importante reafirmar, lembrar que Jesus nada escreveu. Então, por conhecer bem a mente humana, ele o quê? Ao invés de escrever, ele exemplificou. Exemplificou com sua vida. E com todos esses ensinamentos, ele diz o seguinte: o povo honra-me com os lábios, apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só, meus irmãos, falar sobre Jesus é uma coisa, mas todos os ensinamentos com sentimento, né, tudo aquilo que vem do coração, aí ele mesmo diz que estamos muito longe de nós falarmos, honrarmos com o coração. Isso mesmo, meus irmãos, isso que nós devemos nos policiar. Porque é muito importante, e seria muito importante que todas as religiões refletissem justamente sobre a reforma íntima. Melhorar pela boa vontade. Aí sim, quando nós conseguimos ter esse propósito de toda a humanidade de melhorar pela boa vontade, aí sim nós vamos enaltecer os valores do coração, do amor fraterno. Aí sim o nosso coração vai estar mais próximo de honrar os ensinamentos de Jesus, não só pelo aquilo que sai da boca. Então, para se conseguir então a paz da reforma, dessa reforma íntima, tudo aquilo que vai sair do nosso coração, é necessária então que uma grandiosa luta interior da alma. Só por dentro, meus irmãos, só através do autoconhecimento é que nós vamos começar essa retificação dos nossos defeitos, dos nossos vícios, que trazemos como se fosse um carvão grudado na nossa alma. Então, infelizmente, pela falta de educação dos nossos pensamentos,
E por descuido justamente desses pensamentos, nós acabamos cometendo atitudes incorretas, atitudes não raciocinadas, não pensando justamente na moral do Cristo, como muitos cometem homicídios, adultérios, furtos, blasfêmias e outros improspérios. Por isso que Jesus disse, o que não entra pela boca, mas que sai dela, faz o homem então impuro. Porque essas coisas que saem da boca, vêm da onde? Do coração. Daquilo que nós estamos realmente sentindo. Tão coincidente então dessas verdades, quem é mais consciente dessas verdades, necessário se faz arrancar então essas ervas daninhas através do autocontrole, através do conhecimento de nós mesmos e selecionar as sementes para o quê? Para um futuro melhor. Então, um pouco de boa vontade vai nos tornar mais disciplinados, com mais fé, com mais vontade, nesta educação dos ensinamentos de Jesus. Sempre equilibrando os nossos pensamentos, refletindo sobre nossas ações. Aí sim, nós vamos começar a conhecer essa felicidade que traz os ensinamentos da moral do Cristo. Mas tudo isso é através de um trabalho muito árduo, mas sempre seremos auxiliados por irmãos mais experimentados que nós. Isso vai depender do quê? Da sintonia de pensamentos e de propósitos. Quando nós estamos com fé, com vontade de nos melhorar, com disciplina, nós vamos elevar os nossos pensamentos. Aí nós vamos atrair justamente esses bons pensamentos desses irmãos que estão sempre querendo nos auxiliar. Estão sempre de prontidão para nos auxiliar. Mas, infelizmente, nós não entramos na sintonia desses irmãos que estão sempre de braços abertos, missionários do Cristo, para nos auxiliar. Mas tudo isso depende de nós, para nós conseguirmos, então, sintonizar com esses irmãos que estão dispostos a sempre nos auxiliar e nos intuir. Meus irmãos, sempre encerramos com a imagem do nosso Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e vida. E meus queridos amados irmãos, sempre comentamos não só nas palestras online, como nas palestras presenciais. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. É aí que nós vamos, então, verificar o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que sabe de cor todas as questões do livro dos Espíritos e sabe e conhece todos os livros psicografados por Chico. É bom conhecer, mas o mais importante que nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita é pela sua transformação moral. E sempre nesse esforço de domar as más inclinações. Então, por isso, hoje, quem pretender, então, seguir os ensinamentos de Jesus, precisa estar continuamente estudando, meus irmãos. Estudando e praticando, a fim de promover, então, essa transformação moral. A fim de que, então, a sua atitude, a nossa atitude, seja, então, como um exemplo para os outros, para o próximo. Não como, metaforicamente falando, não como uma bolha de sabão, que ela é reluzente por fora, mas vazia de conteúdo.
Nós temos que justamente enaltecer todas as qualidades interiores. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque poderemos verbalizar tudo aquilo de bom ou de ruim. E tudo isso vai sair do nosso coração, ou seja, dos nossos sentimentos. Não se pode, então, armar de verdade com o coração impregnado de egoísmo. Tá bom, meus irmãos? Espero que essas reflexões, todas essas propostas que nós colocamos hoje, justamente para nós vigiarmos os nossos pensamentos, que vigiando os nossos pensamentos, o que também é muito importante, cuidar dessa máquina divina, que justamente esse equipamento nos permite avançar espiritualmente nessa trajetória. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa mente, e tudo isso, cuidando do nosso corpo, da nossa mente, nós vamos cuidar da nossa alma. Tá bom, meus irmãos? Que Jesus os ilumine e guarde hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Até logo, meus irmãos.